Então vamos lá. Boa tarde a todos e a todos. Vamos dar início a mais um seminário SBE de Economia Aplicada. Gostaria de agradecer a professora Diana por ter aceitado o nosso convite de estar participando. E passo a palavra para você, Diana. Então, muito obrigado. Obrigada aí para os organizadores. É um grande prazer estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Então, eu vou apresentar esse trabalho em conjunto, foi uma colaboração entre eu, Mitra Kari e Laura Trucco, foram colegas de doutorado, e é uma colaboração também com muitas pessoas aí do Brasil, na verdade. Então, sem Luísa Aires, Felipe Lima e Fernando Seco, esse trabalho não estaria de pé. Então, assim, agradecimento aí para todo mundo, se eles estiverem por aí. Obrigada. Então, isso aqui qual a ideia do trabalho? Então, vou começar aqui pela motivação, né? Então, a ideia é que em vários países tem muitos políticos que controlam a nomeação de pessoas para a burocracia. Então, no Brasil, esse número do presidente nominando burocratas é da ordem de 15 mil pessoas. Nos Estados Unidos é de 4 mil, e você pode ir até o Japão, que quando vem um novo governo, ele nomina cerca de 5 pessoas para a burocracia. Então, em vários países, tem muito dessa political discretion over the appointments. Isso cria várias consequências. Uma dessas consequências é que cria um link entre a mudança política e a mudança do burocrata. Isso pode gerar o que a gente está chamando de politically motivated replacement. Agora, anedoticamente, esses replacements são muito widespread. Não? Então, desculpa porque eu estava misturando o inglês e o português, sempre solto uma palavra em inglês sem querer. Então, anedoticamente, o que a gente sabe é que tem muitos desses casos, né? Então, no governo Trump, ele bateu o recorde histórico de quantas substituições ele fez. Então, no primeiro ano do mandato dele, ele substituiu mais do que 3 vezes o que Obama substituiu no primeiro mandato, e foi mais do que os 5 presidentes passados. Quando ele chegou no terceiro ano, o 4º ano aí do mandato dele, e espero que o último, mas assim, ele basicamente está no 7º Communication Director, no 6º Deputy National Security, então é um enorme, né? O número de pessoas que ele está substituindo é enorme. Isso não para no senior staff, né? Então a gente pode pensar que isso pode spill over para lower level da bureaucracy. Então, na Colômbia e no Panamá, 38% e 26% de todas as pessoas que trabalham no governo nacional, eles não podem ser nominados pelo presidente, mas eles podem ser terminated pelo presidente. Então, isso gera, de novo, um potencial enorme sobre disruption, sobre a burocracia. Agora, essas substituições podem ser neutras com respeito ao serviço público, pode melhorar, pode piorar o que o burocrata no final vai estar entregando. Então, a priori, não está claro qual o efeito disso, né? Então, o que a gente vai estar perguntando deixa eu mudar aqui a forma que eu vejo. O que a gente vai estar perguntando é basicamente como essas mudanças políticas, tá, acontecem de forma sistemática quando vem um novo governo. O que a gente vai estar perguntando é qual o efeito, quando vem esse novo governo, qual o efeito sobre essa provisão de serviço público. Primeiro, como é que isso tem ruptura com relação à burocracia, em termos das pessoas que entram na burocracia, com baixo em termos da hierarquia, isso vai, em quais setores isso afeta e tudo mais. E 2, será que isso melhora ou é neutro ou piora o que o burocrata está, no final, produzindo, né? O que a burocracia do governo está produzindo. Então, de forma específica, de forma geral, o que a gente está perguntando é isso. Então, de forma específica, a gente vai estar zooming in nesse environment que eu descrevi, que é o governo do Brasil. E, em vez de falar do governo federal, eu vou estar falando de governos locais
E eu vou estar olhando para o que acontece quando um prefeito, um partido do prefeito muda, qual a consequência sobre serviço público. Então, para isso, eu vou estar olhando para uma regressão de descontinuidade usando close election. Então, qual a ideia aqui? Eu vou estar comparando dois municípios, tá? Um município onde o partido do prefeito ganhou a eleição por uma margem pequenininha, então o prefeito estava na gestão, ele vai continuar na gestão, o partido do prefeito vai continuar na gestão por uma margem pequenininha de votos, e um outro município em que o partido do prefeito também tentou concorrer, mas não conseguiu emplacar o candidato, e aí ele saiu por uma margem pequenininha também. Então, comparando esses dois municípios, onde o political turnover aconteceu por uma questão de chance, a gente vai observar o que acontece com a burocracia, o que acontece com os serviços públicos. Agora, por que é importante a gente focar nessa comparação? A ideia é que, em geral, a gente espera que as coisas que são importantes, os elementos que são importantes para a provisão de serviço público, também acreditamos que as pessoas votam com base nisso. Então, se a gente pensa que a educação está indo ladeira abaixo, está piorando muito ao longo do mandato do prefeito, é provável, espero eu, que as pessoas votem, não reelejam aquele partido. Então, existe, se a gente só olhar a relação entre mudança de partido político e a qualidade de serviço público, vai ter uma relação espúria aí que vai estar acontecendo, você vai estar capturando o que já vinha acontecendo naquela gestão. Então, para eliminar isso, a gente vai estar olhando só para aqueles municípios onde o que determinou o political turnover não foi o desempenho dele passado, foi simplesmente uma chance, uma probabilidade dele não ter ganho por uma questão de poucos votos. Então, é essa a ideia. Então, quais são os findings que a gente vai estar achando? A gente primeiro vai mostrar que political turnover, essa mudança de governo, mudança de partido político, vai estar afetando enormemente a burocracia e vai estar afetando em vários setores, em posições de gestão, em posições de não é de gestão. Segundo, a gente vai estar mostrando que, na verdade, isso tem um efeito negativo sobre um serviço público, que é educação. Então, a gente vai estar mostrando que tem um efeito de redução de 0,05 até 0,08 de standard deviation, mais baixo. E, basicamente, a gente olha para a educação, porque é basicamente o serviço em que a gente pode olhar essas duas coisas, a movimentação de pessoal, além de mensurar a qualidade do serviço público. E a gente mostra que o que acontece nesse número 1 vai estar acontecendo também no número 2. Então, o pessoal que trabalha nas escolas também estão sendo substituídos. Então, não é só na burocracia em geral, mas também chega na burocracia escolar. E terceiro, a gente vai estar mostrando que esse ponto 1 e o 2 são, na verdade, conectados. Então, o efeito que a gente observa de negativo de Students Achievement, de nota na Prova Brasil, acontece apenas em escolas onde existe a influência política sobre essas escolas. Em particular, o que a gente vai estar falando aqui, escolas municipais vão estar sofrendo isso, escolas estaduais e outras escolas não vão estar observando essa piora em ativo. Então, basicamente, é essa a ideia do artigo. Deixa eu falar um pouquinho por que isso é relevante. Então, a ideia é que a gente vai estar falando sobre a relação de substituição de burocratas e qual a consequência sobre performance do governo. Agora, isso é muito conectado com a decisão de você alocar autonomia para o político fazendo a nomeação que ele quiser. Então, isso é muito conectado com uma literatura de qual o efeito de você passar civil servant reforms, que basicamente eliminam, removem essa possibilidade do político apontar escolher quem ele quiser para a burocracia. Então, historicamente, a gente sabe que essas reformas são positivas, mas aumentam a performance da burocracia em diferentes contextos.
E, de fato, elas reduzem burocracia, reduzem quanto a substituição existe, né? Então, parece que eles estão reduzindo a substituição, mas, ao mesmo tempo, elas podem estar mudando muita coisa. Então, a reforma ela está afetando bureaucratic turnover, mas, ao mesmo tempo, ela vai estar afetando a seleção dos políticos que vão estar querendo se eleger, o tipo de política que esse político quer implementar. Então, não necessariamente essa melhora da burocracia está vindo por meio de personnel, né? Então, o que a gente vai estar por mudanças de práticas de personnel. Então, o que a gente vai estar olhando aqui é dentro de um mesmo regime burocrático, então não está mudando para civil servant e não civil servant, dentro de um mesmo regime burocrático, o que acontece se a gente mudar o desejo do político de querer mudar os burocratas, né, que é o political turnover. Então, isso foi estudado, na verdade, por Year and Many. Então, eles também associam political turnover com aumento de turnover de burocrata e diminuição de poverty rate. Então, o que a gente vai estar contribuindo aqui é que a gente vai estar olhando não só para qualquer political turnover, mas political turnover in close elections. E isso vai estar resolvendo aquele problema que eu levantei no começo, né? Que a gente não pode simplesmente comparar qualquer município em que teve uma mudança de governo. E segundo, a gente vai estar falando sobre os inputs dessa produção, essa função de produção do serviço público. A gente vai estar falando o que acontece exatamente para que exista essa diminuição de qualidade. Então, resumidamente, é basicamente isso, né? Então, vamos lá. Contexto. Qual o contexto? Aqui, então, rapidinho, o contexto todo mundo aqui está familiarizado, mas a ideia é que o prefeito é eleito por 4 anos, ele pode ser reeleito, né? E ele toma um monte de decisão. Então, ele é responsável por um monte de serviço público dentro do governo. E, além disso, o que talvez algumas pessoas não saibam, tem as pessoas que trabalham nos governos municipais, elas podem estar em 2 tipos de contrato. Então, elas podem ter 68% das pessoas que trabalham no governo municipal, na verdade, estão como civil servants. Então, eles não podem... fez concurso público, não pode ser demitido e tem mais estabilidade. E aí, 32% está contratado como contract, né? Então, é mais flexível, então tem mais discricionariedade no que o município pode fazer. Agora, mesmo essas pessoas com proteção, o prefeito ainda existe alguma mobilidade de mudar para onde ele vai, né? Que responsabilidade você tem dentro do próprio município? Você não pode demiti-lo, talvez, é difícil demiti-lo, mas você pode realocar o que a pessoa está fazendo. Então, a segunda questão... Ana, Oi, diga lá. Tem uma perguntinha aqui do Daniel. Diga, Daniel. Acho que ele está no mundo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tudo bom? Fazer uma pergunta que o Cláudio vai fazer, mas talvez você tenha falado já, eu comi moço que não escutei a resposta. Outra coisa que diferencia o cara reeleito ou não são os incentivos, né? O cara que está sendo reeleito, ele não pode ser reeleito de novo, não é isso? Então, você poderia interpretar os resultados dizendo que, em vez de ser resultado de political turnover, é resultado de que um prefeito tem incentivo de reeleição e outro não tem, e isso pode ter um efeito sobre a qualidade do serviço público? Então, a gente, no caso, é o partido, né? A gente está olhando o partido pode ser reeleito. Né? Ele não tem esse term limit, mas os nossos resultados, na verdade, é muito parecido com se a gente olhasse só o candidato. Aí o que você está perguntando será que está vindo também, né, do fato de que tem term limits? Mas o term limits está operando no sentido contrário ao nosso, né? O que a gente vai estar achando aqui as pessoas, né, os que continuam, que, portanto, têm term limits, estão performando melhor, né? Então, na verdade, é um efeito... no máximo, ele está netting out um pouco do que a gente vai estar mostrando. Mas, sim, poderia estar explicando por que não é maior ainda do que a gente acha. Vocês conseguem controlar para isso? Vocês têm variação suficiente nos dados para separar o que seria o turnover, usando a variação partido? A gente faz alguns desses exercícios, alguma dessas coisas, mas é muito
ou está muito pequena a amostra, ou assim, a gente faz alguma coisa nesse sentido, olhando fora da close elections, né, para tentar aumentar a amostra, mas enfim, em geral, não tem muita diferença no que a gente acha. Obrigado. Uma pergunta também da Fernanda Esteban. Oi, Diana, vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Eu estou me perguntando aqui qual que é o seu contrafactual, né? Porque o que você está comparando eu mudei o partido no governo, né? Isso. E eu estou comparando o desempenho do burocrata eleito por esse partido com o desempenho do burocrata que estava trabalhando com um grupo alinhado, né? Quando, na verdade, se eu não tivesse essa troca, ele estaria trabalhando... Ou seja, se ele não mudasse o burocrata, seria um burocrata escolhido pela oposição trabalhando no governo. Um governo diferente. E eu só estou pensando qual que é aqui exatamente o seu contrafactual. Na verdade, o que eu não estou afetando a possibilidade dele controlar o burocrata. Então, eu consigo dar incentivo, eu consigo demitir a forma que eu quero. O que eu estou afetando é o quanto mais eu quero substituir o burocrata. Então, comparando uma burocracia que quer substituir muito burocratas, porque tem muito non-loyal, e uma outra burocracia que já está full de loyals. Então, todo mundo é loyal a ele não quer substituir. Então, é essa comparação. Né? O incentivo que você tem para substituir, porque você tem muita gente que não é non-loyal. Mas, assim, o meu ponto simplesmente é que talvez eles não seriam porque eles foram eles foram colocados no cargo por um outro partido, certo? Certo. Sim, ou seja, o contrafactual aqui... O contrafactual não é eliminar a possibilidade dele substituir. Né? Eu estou tentando entender qual o efeito de você substituir. O fato de você de ter essa substituição, qual é a consequência disso para o serviço público? Entendi. Tá bom. Certo? Obrigada. Beleza. Então, posso continuar aqui? Pode. Vai, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu estava entrando exatamente então. Aqui a gente vê que o governo, né, o político, pode ter muita interferência com quem acaba na burocracia. O segundo ponto é por que ele se importa em botar um loyal, né, que eu estou falando, uma pessoa leal àquele partido político. Por que ele se importa? Então, ele poderia se importar porque ele se importa muito pelo serviço público, ele quer melhorar o serviço público, ou o que a gente argumenta no paper é que tem um political gain. Né? Então, a gente não vai mostrar nenhuma evidência empírica de que tem um ganho político, tem muitos artigos mostrando isso. Então, basicamente, a gente vai estar building na literatura, muitos estudos de caso e artigos super detalhados e bem feitos, e, enfim, empiricamente certinhos, né, com variação exata, tudo. E a gente vai estar olhando, vai estar building on that. Então, tem diversas formas de por que o burocrata se importa e por que ele quer nomear alguém que pode estar entregando um political gain. Então, ele pode estar usando essas pessoas como community leaders, os managers que estão decidindo o budget, eles podem estar usando o aparato do governo para influenciar politicamente as pessoas. Então, usando a condicionário do Bolsa Família para ganhar benefícios eleitorais, pode estar usando a escola, que é polling station, para também ganhar margem de voto com base nisso. Então, pode ser uma coisa mais forward-looking ou pode ser uma coisa backward-looking. Então, ele pode estar querendo pagar de volta benefícios que ele já experimentou no passado por uma questão de que pessoas apoiaram ele politicamente ou apoiaram na campanha. Ou eles podem estar usando o município para fazer um private business. Então, tem diversos motivos aqui que a gente não vai estar mostrando empiricamente de por que ele quer botar um loyal lá, tá? A gente vai estar focando em qual a consequência disso, em vez de mostrar o benefício político. Então, qual é a variação? Aqui eu já expliquei. O que a gente vai estar fazendo é olhando esse dummy de incumbent vote margin. Então, quando tem mudança de partido político, vai ter esse beta vai ascender aqui, né? Então, a gente está interessado
no efeito de quando ocorre mudança de partido político. E a nossa running variable é essa vote share, essa incumbent vote share, vote margin, que é o vote share do incumbent party, minus the vote share do candidato mais forte, né, na eleição. E a gente basicamente vai estar rodando essa especificação, olhando para diferentes outcomes aqui, tanto da burocracia, quanto, né, às vezes, de serviço público, a gente está olhando para educação e vai ter no nível individual do estudante. Às vezes tem controle, e a gente estima com controle, sem controles, e com dummy de eleição, que a gente vai estar olhando 2 election cycles, aqui 2008 e 2012. E a gente cluster no municipal level e sempre estimando no close election, né, numa definição de close election, que é basicamente usando o que é standard da literatura, e a gente, além do standard da literatura, a gente usa duas definições alternativas fixas ao longo de todo o paper para mostrar que é independente da nossa definição de close election. Então, então, a primeira pergunta é, será que political turnover reshape the bureaucracy completamente ou não, né? Então, aqui, o que a gente vai estar olhando olhando para municípios, né, que eu estou explicando com 2008, mas isso é em geral para outro election cycle, só para simplificar, então a gente vai estar olhando. Ocorreu uma eleição em outubro, tá? Ocorreu uma mudança de partido, né? Então o prefeito veio para o office em janeiro de 2019, e a gente vai estar olhando o que acontece, na verdade, 12 meses depois, então, olhando para a raiz, o que acontece com pessoas que trabalham na burocracia municipal, 12 meses depois, então, em outubro, na verdade, aqui está escrito dezembro, mas, na verdade, é outubro de 2009, então, um ano depois de que essa eleição ocorreu, o que acontece com os contratos de trabalho, né? Então, qual é a nossa medida de outcome aqui? A gente vai estar olhando, como eu falei, 12 meses depois da eleição. A gente vai estar olhando o número de contratos que são novos, 12 meses depois, divididos pelo número de trabalhos que existiam no tempo anterior, né? Num mês antes da eleição acontecer. E isso, basicamente, é mandatório para todos os empregadores, então não sofre de seleção se eles estão, basicamente, reportando o número de pessoas que eles estão contratando. Então, basicamente, vai estar olhando para esse outcome. Então, o que a gente observa olhando para esse outcome? A gente mostra que, basicamente, aqui no y-axis, né, no eixo Y, a gente tem o número de, né, o share, aquela medida de share, de proporção, né, dos novos contratos de trabalho, tá? Aumenta em 7 pontos percentuais quando vem por conta do governo, da mudança de governo. Então, o que a gente mostra é que tem um sharp increase logo, né, nesses municípios que estão passando de uma vote margin em que faz o não ter transição política para uma vote margin que faz ter transição política. Então, tem esse sharp jump, e a gente está olhando aqui para uma definição específica de close elections, que é ótima, dada esse outcome. Então, esse aumento é de aproximadamente 23% relativamente a esse baseline aqui, né, do nível que a gente encontra anteriormente, e a gente pode comparar o que acontece antes da eleição. A gente olha esse mesmo outcome antes da eleição, a gente vê que é flat, né? Não tem diferença nenhuma entre o número de contratos né, dos dois municípios. Então parece ter um efeito de novas pessoas que estão entrando, né, nessa burocracia. Esse efeito, a gente vê que ele é robusto, né? A gente não só para essa optimal bandwidth, de acordo com esse catalônico, basicamente o que é padrão na literatura, CCT, mas também outras definições de close elections. Então, a gente define
outros 2 critérios fixos, e a gente mostra que todos os resultados principais do peso, a gente está sempre olhando essas 3 possibilidades de definição de causalidade. Aí o que a gente vê depois é será que isso tudo é rotação ou o que acontece exatamente? Se as pessoas estão saindo da burocracia também ou está inflando a burocracia, o que está acontecendo? Então, o que a gente vê é que tem esse aumento, né, do número de pessoas que estão entrando, mas não saem pessoas. Então, tem um aumento que, na verdade, não reflete, em termos estatisticamente, não está aumentando o número de pessoas que saem. Agora, quando a gente tenta entender se isso se é basicamente uma expansão do número de posições que está acontecendo no município ou é replacement, né? Para eu entender isso, dado que eu estou usando a RAIS, é um pouco difícil porque você não sabe o que aquelas pessoas estão fazendo exatamente, né? Então, não tem muita alocação, tem só o cargo dela, mas não tem muito onde é que ela está alocada, que responsabilidade ela tem e tudo mais. Então, o que eu vejo aqui é que quando eu olho só para contratos, né, pessoas que não são civil servant, só contratos, tá? Coluna 2 contra a coluna 4, o que a gente vê é que a proporção das pessoas que estão entrando e a proporção que estão saindo é parecida. Então, quando o prefeito consegue demitir quem ele quiser, parece que eles estão fazendo essa rotação, tá? Então, parece que está tendo essa substituição massiva de pessoas. Quando eles estão civil servant, então, quando eles são bloqueados, não conseguem demitir as pessoas, não parece, eles estão bloqueados, eles não conseguem, eles só, né, de fato, eles nem querem aumentar, eles não parecem não aumentando isso, mas eles também não aumentam a demissão, o que faz sentido. Então, provavelmente o que está acontecendo é que eles não estão terminando, eles não estão acabando esse contrato, mas talvez eles estejam removendo a responsabilidade dessas pessoas e né, botando elas no congelador. Então, o que de fato a gente vê, quando a gente olha para professores, que é a base que a gente consegue ver de fato a responsabilidade dessas pessoas e não só essa questão mais administrativa, o que a gente vê é que os professores, a mesma taxa de professores que entram nas escolas, na mesma taxa sai das escolas, tá? Então, a gente vê que tem, basicamente, completamente substituição, bureaucratic turnover na veia, né? Então, simplesmente essa rotatividade que a gente captura. Então, parece que desses 7 pontos percentuais que estão aumentando, talvez, provavelmente, alguns desses, né, são essa rotatividade também, que só está bloqueada porque eles não conseguem demitir, mas eles estão fazendo dança das cadeiras também. Então, o que a gente vê, além disso, outras coisas que são interessantes, dada a motivação que eu falei no começo, é que esse efeito acontece só no começo. Então, no primeiro ano, acontece o aumento, mas depois é flat, né? Não tem efeito nenhum. E, na verdade, é mais do que isso. Então, se a gente olha para os 3 meses depois, né, 92% dessas mudanças aqui acontece nos 3... então, não acontece antes do prefeito entrar no mandato. Então, 92% acontecem depois de janeiro. E a maioria, acho que 60%, acontece nos primeiros 3 meses que o prefeito entra. Tá, beleza. Aí outra coisa que a gente tenta ver com widespread é isso, né? Então, eles estão mudando os burocratas. Será se eles estão targeting algum sector? Será que é só uma coisa lá no senior management, que nem o Trump? Ou parece que está afetando pessoas lá embaixo da hierarquia? Então, o que a gente vê aqui é que existe um aumento, né? A gente define, basicamente classifica RAIS se ele é high manager, low manager e not manager. Se a pessoa, com base em tudo na ocupação, né, no occupation code, se ele trabalha na educação, na health, na construction, others, ou se parece trabalhar em vários desses, né? Não é muito claro. Muitos desses não é muito claro o que aquela pessoa está empregada. Então, o que a gente vê, aí a gente tenta entender se tem um efeito específico dessa categoria, exatamente. Se aumento desse pessoal em alguma categoria e em algum nível da hierarquia.
Então, o que a gente vê é que tem aumento tanto de high manager, então aumenta high manager, o efeito political turnover aumenta high manager, e aumenta not manager também. Então, pessoas embaixo da hierarquia e pessoas lá no topo, os dois parecem estar sendo afetados. E, ao mesmo tempo, não parece estar tendo nenhum target de setor aqui. Então, aqui o que a gente faz é combinar a educação com aquelas pessoas que a gente não sabe se eles estão só em educação ou estão em geral. Health foi a mesma coisa, construção também. Porque a gente mostra que tem um efeito, parece ter um efeito generalizado, que não está targeting nenhum setor específico. Então, né, só para... Assim, o que a gente aprende em termos de se ele está tendo um reshuffle enorme na burocracia é que, bem, parece que tem um efeito grande de substituição, né, que está afetando pessoas lá em cima da burocracia, assim como lá embaixo. E, a priori, a gente não sabe se isso é uma coisa boa ou ruim para o serviço público. Então, a gente pode pensar que tem um efeito de entrenchment, então você está removendo pessoas que, na verdade, não iam trabalhar bem, porque, como a Fernanda falou, eles já eram loyals do outro, então pode ser que eles estão completamente entrenched, eles não iam fazer nada. E, ao remover, você pode estar melhorando o serviço público. Ou você pode estar piorando, né? Então, pode ser uma mudança simplesmente porque você está com o objetivo de private good e você pode estar piorando o serviço público. Então, a gente investiga com o net effect, né, com o efeito on net disso, para educação. Então, por que educação? Porque, basicamente, é o serviço que a gente observa o personal movement e a qualidade do serviço público. Então, o que a gente tem que saber sobre educação? Então, educação é um dos principais setores aqui que o município está, né, os principais serviços que o município está oferecendo. 30% do budget está indo para a educação. Então, e tem por volta de 15 escolas nesses municípios. Então, são municípios menores do que Rio de Janeiro, né? Você está pensando sempre em municípios que são menores do que 200 mil habitantes. 65% das escolas são escolas municipais. Então, tem outras escolas locais nesse município, mas 65% são escolas municipais. E aquela ideia que eu falei, que tem pessoal trabalhando no município, também que às vezes concurso público e às vezes não, também se aplica para a escola, né? Então, 1/3 das professoras aqui são temporary teachers e o resto são tenure. Mas mesmo essas tenures, elas podem ser realocadas, né? Então, não está claro se o tenure aqui está bloqueando completamente o político. Porque ele é tenure com respeito ao município, né? Não com respeito àquela escola. Aí, 60% os diretores, eles são politically appointed, self-reported, né? Então, os diretores, na Prova Brasil, eles falam, eu cheguei aqui sendo politically appointed. Então, 60% estão falando isso. Então, qual é o dado que a gente vai estar olhando? Então, a mesma coisa, a gente está olhando para eleição municipal, e aqui a gente vai estar olhando no próximo ano o que acontece com a educação, tá? E a gente vai estar olhando para diferentes bases de dados, né? A gente vai estar olhando para centro escolar, tá? Que a gente tem dropout e movimento de teachers, o assignment, né, das professoras para as diferentes escolas, e a gente vai estar olhando para a Prova Brasil e mensurando o que acontece quando esses alunos respondem questionários e participam de uma prova que avalia o sistema educacional do Brasil, né? Então, o que a gente vai estar perguntando? Como o political turnover afeta a qualidade do serviço público ou afeta, né, a qualidade do que esse burocrata está entregando. Então, qual é a nossa medida de qualidade? Aqui vai ser a qualidade, né, a mensuração da Prova Brasil da 4ª série. Eu vou estar falando aqui basicamente da 4ª série, a gente faz com a 4ª e 8ª série, mas os resultados é a mesma ideia, só que eu acho que a 4ª série é mais relevante, porque na 8ª série tem um monte de município que não oferece a 8ª série, então fica uma amostra muito mais esquisita. Mas, assim, no paper a gente mostra em 2, aqui eu vou estar focando só na 4ª série. Então, a mensuração é 11 meses depois que esse governo entrou,
a gente vai estar avaliando o que acontece com os estudantes da 4ª série. A gente está combinando a prova de matemática e de português numa só, e a gente está olhando em Standard Deviation Units da distribuição nacional, né? E aí, isso aí é um low stakes, para quem não conhece, é um low stakes exam, então, se o estudante não passa, não tem implicação para aquele estudante. Então, ele está realmente capturando algo do aprendizado daquele estudante, né? E ele, basicamente, escolas pequenas acabam não participando da Prova Brasil. Então, engloba 77% dos estudantes, mas não todos. E o que a gente olha é o que acontece com estudantes que estão em escolas municipais, né? Então, o que acontece aqui é que existe, quando ocorre o political turnover, tem um drop enorme de 0,08 de standard deviations. Então, o que a gente está comparando aqui é basicamente a mesma ideia quando eu olhei para a RAIS, né? Então, diminui o nível da nota do aluno. E bacana é que também que a gente pode comparar esse efeito de 8, a diferença de 0,08 de standard deviations com o que acontece anteriormente. Então, se a gente mensura exatamente isso mesmo outcome, né, que são a nota na Prova Brasil, em 2007, ou, enfim, no ano anterior da eleição, não tem diferença nenhuma entre esses dois municípios. Então, a gente vê que esse efeito a gente pode atribuir ao political turnover. Então, existe uma mudança de partido que gera um efeito enorme negativo sobre as escolas, né? Sobre o desempenho dos alunos. A gente mostra, de novo, que esse efeito é robusto para diferentes especificações de close elections, e, no final, é basicamente um efeito grande. Se você comparar com o efeito de que, em geral, quando os alunos aprendem no sistema educacional do Brasil, tá? Então, isso corresponde a 24% do learning que esse aluno vai estar fazendo ao longo desse ano. Então, ele está comendo 24% desse learning que, em otherwise, ele iria estar aprendendo, não mais está aprendendo. Então, acho que esse é só para vocês terem uma noção do tamanho desse efeito, né? Então, a gente explora que se pode ter explicações alternativas. Então, a nossa interpretação é que teve uma diminuição da qualidade, mas pode ser um efeito de seleção. A gente olha para várias diferentes teorias. Aqui a gente olha, não tem efeito de a composição dos estudantes é igual, não é por conta de ideologia. Então, talvez a esquerda gosta muito de matemática, a outra não gosta, então não tem nada a ver com isso. Não é efeito de curto prazo, né? Pode ser que eu fiz uma mudança enorme, porque aí no longo prazo eu vou conseguir melhorar a educação. Não é. 3 a 5 anos, esse efeito persiste. Então, o nosso próximo passo é tentar entender será que a gente pode atribuir essa diminuição da qualidade à mudança de pessoal, ou são outras coisas que estão acontecendo no political turnover que está causando isso? Então, para isso, a gente vai estar olhando para outras escolas que não estão sob a gestão municipal, mas que estão naquele mesmo município. Então, tem outras state e federal schools, e a gente olha para o que acontece com essas outras escolas, onde o prefeito não pode estar influenciando o pessoal que está entrando nas escolas, né? Então, o que a gente mostra aqui sempre nesse lado, eu vou estar mostrando o que acontece com escolas municipais. Então, existe um aumento da probabilidade do diretor da escola ser substituído. Então, esse aumento é de, acho que 30 pontos percentuais. E não tem aumento nenhum nas escolas não municipais. Mesma coisa para teachers, né? Professores, aumento grande na escola municipal, aumenta um pouquinho, na verdade, para as escolas não municipais, provavelmente porque elas são do mesmo mercado, né? Mas a magnitude é enorme. E dado que não tem esse aumento, então o que a gente vê é que tem esse drop que a gente mostrou, essa redução aqui, um nível menor da qualidade de educação, e não tem efeito nas escolas não municipais.
Então, qual é a implicação disso? Aqui tem esse placebo, né? A gente usa isso como um placebo, né? Que parece não ter um efeito, que é por municipal level shock, então não é uma coisa de mudança de crime generalizado, mudança de políticas não educacionais que está causando essa redução. Mas a gente também sabe que a escola municipal é diferente em outras formas, né? Pode ser que ele está botando menos recursos nessas escolas e por isso está acontecendo essa redução. O que a gente mostra é que, na verdade, esse município onde ocorreu mudança de governo e ocorreu redução de qualidade, eles estão gastando mais. Então, eles estão gastando mais no primeiro ano e aí depois levam off. Então, eles, só no primeiro ano, provavelmente porque eles estão demitindo, enfim, fazendo uma bagunça em quem que está entrando, está aumentando mais, mas ele depois para de gastar mais em educação. Então, não é porque eles têm pouco recurso. Então, o que a gente interpreta é que não é por questão de ideologia política, não é por uma questão de recurso, falta de recurso, e não é por outros choques que estão acontecendo no município em geral. Tá? A gente atribui que a mais provável história aqui é por uma questão de influência política sobre esse pessoal. Agora, em particular, a gente acredita que tem essa ideia de ser por uma questão de politicized replacement. Então, eles não é só por uma questão que eles influenciam a burocracia, mas por o fato de ter essa burocracia que está rodando aí, né? Essa rotatividade, que é a principal ideia que a gente acha suporte, né? E suporte empírico. Então, o que a gente vai fazer no próximo passo então, suponha que seja só essa burocracia, essa mudança de pessoal que está causando o efeito. Será que o que a gente pode... Será que ele realmente explica os efeitos que a gente está observando? Então, vamos assumir que esse mecanismo é o principal causa, né, do que a gente está observando. Será que ele fica de pé, né, se a gente derivar implicações sobre isso? Então, importante, o que a gente está tentando entender. Como é que pode que eu substituir, né, tem um loyal meu, um loyal do partido político anterior, e aí eu substituo pelo meu loyal, eles provavelmente são igualmente ruins. Por que isso exatamente vai ter um efeito negativo sobre a educação? Então, isso é uma primeira coisa que a gente está tentando entender. E por que o prefeito está querendo escolher, por que ele está escolhendo, né, machucar a educação, ele está escolhendo diminuir essa nota? Então, o que a gente vai estar olhando, a gente vai começar por um conceptual framework, que é para tentar entender essa escolha do político de remover ou não o burocrata. Então, a ação do político que ele está decidindo é remover essa fração gama dos burocratas, e o burocrata tem uma habilidade A e ele tem uma loyaldade J. Tá? Ele pode ser leal, não loyal. Ele vai ser leal ao challenger ou ele vai ser leal ao incumbent, ao partido anterior, né? E aí o challenger, quando ele está assumindo, ele pode decidir remover esse burocrata, essa fração gama dos burocratas. Agora, se ele escolhe remover, ele pode escolher de onde ele vai contratar. Ele vai contratar dos amigos dele, desse J igual a challenger, ou ele vai contratar dos amigos do outro. Ele provavelmente vai contratar dos amigos dele. E aí, quando ele contrata, ele vai draw, né, uma habilidade que ele não sabe exatamente aquele burocrata que ele está contratando. Vai ter uma habilidade A1 até A3. E essa habilidade, basicamente, tem uma média de habilidade, e essa média da habilidade é maior do que esse pior burocrata que ele pode acabar conseguindo nessa distribuição. Então, basicamente, é essa ideia. O que ele está querendo maximizar aqui? Ele vai estar, basicamente, tentando escolher um private good ou um public good, tá? Desculpa, não. Então, o burocrata, ele produz um public good, dependendo da habilidade dele, e se ele for leal, ele também produz um private good. E, basicamente, o político vai estar escolhendo se ele remove ou não com base na produção desses goods aqui. Então, quais são as duas forças que a gente vai estar querendo olhar aqui? Que vai estar explicando os resultados, tá? Então, primeiro, o challenger, ele vai estar querendo remover um mid-level, então esse A2 aqui, que ele é melhor do que a média, tá? Do que a média dos burocratas. Se ele não for não loyal, ele vai querer remover esse mid-level burocrata, mid-level in terms of ability,
para ganhar uma expected ability que é pior, mas que produz um public good, um private good. Então, esse é o politicized replacement. Então, ele vai estar ganhando no private good e perdendo no public good. Então, para isso que ele está substituindo. Ao mesmo tempo, vai ter uma outra força que torna esse problema um pouco mais complicado e mais interessante, que é o fato de que o challenger e o continuing incumbent, os dois, vão estar substituindo os low abilities. Então, todo mundo está querendo screen os melhores. Ninguém quer public good ruim. É só que, na verdade, é isso que faz ele conseguir o private good. Então, está todo mundo screening o pior burocrata. Todo mundo jogando fora o pior burocrata, né? Então, aqui, todo mundo vai estar melhorando ao longo do tempo a qualidade dos burocratas. Então, quando chega um novo governo e demite todo mundo que era um loyal, eles vão estar perdendo porque teve todo um screening que foi feito pela gestão anterior, e aí ele vai estar perdendo 2 vezes, porque ele demitiu esse A2 e porque o share desse A2 é maior do que se não tivesse esse screening. Então, qual é as predições aqui que a gente vai estar olhando empiricamente? Primeiro, Access vai estar substituindo um monte de gente, tá? Ele vai estar, a habilidade dele vai estar, a habilidade dos burocratas vai ser menor aqui, como resultado desse processo, e ele vai estar trading off o benefício e o custo de você substituir para obter esse private good. Então, o primeiro aqui a gente já discutiu bastante, então vamos falar sobre o segundo e o terceiro. Acho que o terceiro provavelmente não vou ter tempo, vamos falar sobre esse segundo aqui. Então, como é que, o que a gente está tentando entender? Será que essa politicized replacement acaba com, a causa da diminuição da qualidade de serviço público? Se é a causa, será que isso realmente gera uma redução da qualidade do pessoal ou não? Então, o que a gente vê é que a gente mensura aqui a qualidade das professoras, tá? Como consequência do political turnover. Então, reduz a probabilidade dela ter graduação e graduate training. Essa redução das características, dos atributos aqui, são relacionadas com qualidade da educação. Então, essa diminuição de BA, de undergrad, de graduação, explica 0,017 standard deviation da redução de test score, olhando só para cross-sectional correlation aqui. E, ao mesmo tempo, o diretor da escola também tem qualidades piores. Então, ele tem menos provável de ter graduate training e ele é menos experiente como diretor de escola, tá? E esse efeito, o que a gente vê é que tem essa relação de experiência também relacionada com test scores. Agora, esses efeitos, então, o que a gente mostra aqui tem essa redução da qualidade. Agora, de acordo com o modelo, essas características também deveriam ser características que os prefeitos estão, ao longo do tempo, tentando screen, né? Porque é isso que está também gerando essa diminuição da qualidade. Então, o que a gente tenta entender é será que quando o tempo passa, será que esses atributos estão melhorando no município, independente do political turnover? Se tem ou não political turnover, será que isso está acontecendo? O que a gente vê, então, o que a gente está plotando aqui é a qualidade raw, né, qualidade raw de municípios em vermelho, onde teve political turnover, e municípios em azul, onde não teve political turnover. Então, o que a gente vê é que, em geral, todo mundo está melhorando. Então, ao longo do tempo, eles estão melhorando quem está trabalhando nos municípios, tá? Só que o que acontece é que o political turnover ele gera uma queda, né? Então, relativamente ao município em que não teve political turnover, existe uma queda, mas que não é uma queda tão grande para ser pior do que ele estava anteriormente. Então, ele está todo mundo melhorando, mas não tanto, tá? Para aqueles que experimentaram o political turnover. E a gente mostra que esse efeito, né, acontece, aumenta para todo mundo ao longo do tempo. E essa mesma coisa acontece com aquelas mesmas características para o diretor de escola. Então, ele está aumentando. E o que é interessante aqui é que, para o diretor de escola, uma das características, esse political turnover é tão ruim que faz ele piorar
até com relação ao que ele estava antes, em 2007. Então, não é só uma piora com relação ao grupo de controle, mas é uma piora over time daquele município. Então, em geral, a gente mostra que essas características de qualidade explicam cerca de 25% a 40% do efeito de diminuição de teste do achievement dos estudantes. E que outra coisa pode estar acontecendo, né? Então, você mudar, as pessoas podem estar afetando a qualidade, como a gente mostra, mas pode estar afetando aí, até se você muda laranja por laranja, pode ter consequência sobre o que essas pessoas conseguem produzir. Então, a gente olha o que acontece com a operação da escola e management. Então, tem uma literatura, né? Tem esse artigo que mostra uma associação entre mudança de professor e qualidade, né? Então, se você muda o professor, mesmo se você mantém a qualidade dele constante, isso tem consequências sobre a qualidade da educação. Então, a gente tenta entender se isso está acontecendo, se tem alguma evidência de que isso está acontecendo. A gente olha para a Prova Brasil, faz uma série de perguntas para professores e diretores, e a gente mostra que isso tem consequências sobre a operação da escola. Então, a management, várias perguntas com relação se programas estão chegando livros estão chegando on time e tudo mais, parece que tem um efeito enorme sobre essas outras dimensões que também importam para a escola. E isso tanto reportado pelo diretor quanto pela professora. Tá? Então, está afetando essas margens, o efeito fraco aqui em termos de relações e colaborações dentro das escolas, que parecem também ter esse efeito, um efeito negativo, que não é estatisticamente significativo. Então, em geral, o que a gente acha é que tem um efeito que pode estar vindo desses dois fatores, né? O fato de ter diminuir a qualidade e esse organization specific human capital que está sendo perdido. A gente não consegue separar essas duas coisas, né? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente vê é que, de fato, a correlação entre mudança de pessoal nas escolas e a qualidade, esse índice de operação, né? Com base naquelas indicadores que eu mostrei, da Prova Brasil, da self-report da teacher e do diretor, na verdade, tem esse efeito, essa correlação é 20 vezes maior quando acontece political turnover. Então, você mudar pessoal é muito pior para a educação quando acontece political turnover, sugerindo que tem um efeito de composição aí também e outras coisas que você muda a pessoa por conta de que não é desempenho, isso pode ter um efeito nos seus peers, né, no que os outros professores estão fazendo. Então, de forma geral, isso explica de 60% a 90% da diminuição de nota. A terceira predição aqui que basicamente o que a gente olha é se os prefeitos... Existe um trade-off. Será que os prefeitos estão aumentando o benefício, né? Estão escolhendo o benefício privado e quando esse é muito grande e o benefício público quando esse também é muito grande ou não? Então, o que a gente vê, a gente faz uma série de testes aqui e mostra que quando o custo para o serviço público é baixo, eles aumentam esse replacement para caramba, né? Eles aumentam muito a substituição. Quando o benefício do privado é maior, eles aumentam muito essa substituição de pessoas. Agora, nenhuma dessas coisas que a gente olha aqui, dessas características, são instrumentos de política. A gente não pode escolher isso, são características do município. Então, o que a gente olha, o que eu acho que pode ser interessante em termos de política pública, é olhar para o que acontece quando o diretor de escola é politically appointed. O que a gente mostra aqui, então, em vermelho aqui, acho que eu estou... em vermelho, o que a gente olha é pessoas que são... então, escolas onde o diretor foi politically appointed na gestão passada, tá, pela administração anterior, e escolas onde o diretor não era politically appointed. Então, tem, claro, um efeito muito grande sobre a probabilidade desse diretor ser mudado só se ele é politically appointed anteriormente, tá?
Agora, isso também tem efeito sobre as professoras. Então, a magnitude entre a diferença quando o diretor é politically appointed, isso faz com que as professoras sejam mais substituídas, que é esse azul. Agora, estatisticamente, tá borderline, ali, é 0,10. Então, estatisticamente não tem diferença, mas a magnitude disso é 10 e 5. Então, é metade o efeito, né, da pessoa ser not politically appointed. Então, parece que o diretor, quando não é politically appointed, ele está fazendo alguma coisa diferente. De fato, a gente vê quando a gente faz heterogeneidade com respeito ao diretor ser politically appointed na baseline, a gente vê que esse diretor ele diminui menos a qualidade dos professores. Então, ele está fazendo, ele não faz tanto esse politicized replacement de forma que prejudica a característica, né, a qualidade dessas pessoas, dos professores. Mas isso tem tipo um custo, né? Porque basicamente você vê, tem alguma diferença em termos da taxa natural de aumento, né? Que essa natural replacement que eu chamo, que basicamente nas escolas que são politically appointed, elas parecem estar melhorando um pouquinho mais rápido do que nas não politically appointed. Então, eu acho que mostra uma avenida onde você poderia tentar melhorar, mas de forma geral, eu acho que é isso. Eu acho que não tenho mais tempo. Na verdade, basicamente isso, que a gente mostra que tem um efeito grande sobre reshaping. A priori, não se sabe se isso seria positivo ou negativo, o que a gente mostra é que afeta negativamente a educação, e a gente mostra o que acontece na produção dessa educação que está causando essa redução dos alunos, né, da qualidade da educação. Eu acho que também tem um ponto de que não é tão fácil assim, né? Eu acho que a gente mostra que tem um efeito enorme, é muito widespread no município, mas que remover completamente o que o político está fazendo talvez não seja o caminho, ao menos, mesmo se você botar de lado qualquer coisa relacionada a incentivo, que é outro mecanismo aqui que a gente não está capturando, mesmo na questão da qualidade, tem esses efeitos que são complicados, né? Então, acho que é basicamente isso. Ok. Muito obrigado, Diana. Obrigada. Vamos abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta pode levantar a mão ou falar no chat. Cláudio. Eu não queria ser o primeiro, ia deixar alguém mais falar. Diana, você pode falar alguma coisa sobre, apesar de você não poder testar essa coisa do diretor e dos professores, o que você acha que... Porque, assim, tem uma coisa aí no meio que pode ser, tipo, interação match político mesmo, tem a coisa de... Porque algumas das coisas... O que me surpreendeu naquela tabela, você voltar naquela sua tabela tipo de management e outras coisas, tem algumas coisas ali que são, tipo, função do diretor, não aquela mais geral. Isso? É essa. Uhum. Então, tem algumas coisas que são, tipo, função do diretor da escola. Uhum. Outras são as coisas meio que já estão dadas, né? Por exemplo, se você pensar que, por exemplo, a existência de um currículo mínimo e tal, são coisas que meio a Secretaria Municipal vai instituir, as escolas vão adotar e tal, e não é uma coisa que o diretor está mexendo, né? Então, tem algumas coisas aí que, não sei... Pode ser algumas coisas de compreensão também, né? De informação. Será que ele está informado das coisas que estão acontecendo no município, de que ele está a par do que está acontecendo, né? Então, quando você muda o diretor, tem um problema informacional aí de flow do que está acontecendo, e que ele pode não estar sabendo do que ele deveria estar sabendo. Mas, por exemplo, pensa nesse programa de reduzir abandono escolar, por exemplo, certo? Então, a princípio, qualquer diretor de escola gostaria de, né, razoável, gostaria de fazer isso.
você trocar o diretor e colocar um diretor novo, então, assim, a menos que realmente esteja colocando ali alguém que... Porque o que eu estava pensando é o seguinte, uma coisa que é interessante é que vários diretores, eles vêm de fora, enquanto que tem outros diretores que eram professores antes, né? Estava pensando aqui, obviamente que eu não vou falar isso porque daria um trabalho do cão, mas a princípio você conseguiria saber na RAI se esse diretor era professor antes ou não, né? Apesar de ser difícil, mas eu acho que daria para saber. Porque, assim, o que você está dizendo aqui, isso aqui é compatível com... O problema é que vários diretores... Assim, a RAI, se você compara a RAIs com o censo escolar, não bate em termos do número. Então, o número, tem muito diretor que eles nem estão falando que é diretor. Entendeu? Então, o número de professores é a mesma coisa. Tem muito professor que não está sendo reportado como professor. Então, se daria para fazer alguma coisa que, né, é mais... porque eu acho que tem essa coisa de disruption e tem a coisa de você colocar gente incompetente, né? E essas coisas afetam de forma diferente os inputs de educação, né? Só que quando você apresenta esse resultado assim, não é óbvio para mim o que é o que aqui, entendeu? Meio que não é. Né? Eu acho que não dá para fazer, não dá para separar. Na verdade, a melhor forma de separar é talvez ver se esse efeito morre ao longo do tempo, né? Porque o efeito de disruption, você esperaria que ao longo do tempo eles vão estar fading away, porque você vai aprender e tal. Vai acabar mas, por exemplo, esse textbooks on time é um bom exemplo disso que você está dizendo, né? Porque, por exemplo, se o cara no primeiro ano não sabia muito como fazer, no segundo ano ele vai conseguir que cheguem os livros na escola a tempo. Diferente de, por exemplo, um programa de dropout que é por incompetência. O cara não entende de educação e não vai fazer aquilo, entendeu? Vocês estimaram isso ao longo do tempo, por exemplo? Seria legal esse mesma figura no ano 1, no ano 2, no ano 3, por exemplo. Isso. Não, isso aí a gente não fez. A gente olhou para o test scores, né? O que acontece com a nota. E aí, eu acho que talvez vale a pena, hein? Olhar para esses... Isso pode ser, para tentar ver qual o efeito de disruption, né? Exatamente. Fazer isso no ano 1, no ano 2, no ano 3, e aí algumas dessas coisas convergem, outras não, eu acho que pode te dizer alguma coisa sobre essas diferentes histórias. Mas isso também estaria capturando no test scores, né? Por que isso seria diferente? Não, porque eu acho que isso pode te dizer alguma coisa sobre se tem a ver com você colocar gente incompetente ou se tem a ver com o efeito direto de replacement. Quando você replace alguém, o cara chega ali novo, janeiro de 2009, não sabe muito bem como é que você compra os livros e tal, os livros chegam atrasados, você compra os livros errados. Isso não vai acontecer no segundo ano. Esse efeito de replacement, ele é um efeito que só vai acontecer no começo. Então, isso deveria morrer. Agora, se está tendo uma pessoa incompetente que não entende de educação, o cara vai estar tomando decisões erradas sempre ali, né? No primeiro ano, no segundo ano também. Entendeu? Não, pode ser. É o que a gente achou que isso dataria, mas sim, pode ser. Poderia fazer isso sim. E é simples fazer, né? Olhar para essas variáveis. Obrigada. Separar, né? João. Tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Não, é que eu fiquei, acho que daria um trabalho, não sei se incompatível mas eu fiquei curioso sobre como é que seria esse efeito assim de longo prazo. Porque pode ser que essas trocas, no primeiro momento, sejam ruins, mas municípios que trocam de vez em quando acabem ficando melhores do que municípios que não trocam nunca, porque outras preocupações, estabilidade, então, assim, algum tipo de comparação, não sei, assim, dá algum trabalho. Mas eu sei alguma comparação entre no longo prazo, assim, municípios que trocaram de prefeito, de partido 5, 6 vezes as eleições, para municípios que trocaram uma ou duas, acho que seria legal também, para a gente ter uma noção de como é que isso se compõe com o tempo, como é que os efeitos se compõem no tempo. Bacana. Não, isso eu acho que é uma ideia legal. A gente fez dentro da limitação dessa base de dados, né, desses dois ciclos, a gente vê se o município que teve political turnover no passado, se tem um efeito diferencial no political turnover futuro. Estatisticamente não tem diferença disso, mas fazendo, né, aumentando para vários ciclos, eu acho que é super interessante, é uma coisa que daria para fazer, mas não para esse paper exatamente, né? Eu acho que é o mais que a gente está tentando argumentar, é que tem esse efeito de longo prazo de disrupção da qualidade, mas eu acho que essa é uma outra história, né? Eu acho que, então,
mas acho super interessante você tentar entender o quanto é um efeito que, né, o political turnover também pode ajudar se você pensar que tem uma burocracia que fica super entrenched e mudar as pessoas pode ser uma coisa positiva, né? Então, acho que é isso que eu estou querendo argumentar. Breno. Obrigado. Diana, muito obrigado pela apresentação. Eu adorei o trabalho, mas eu tenho um viés porque eu gosto muito de educação, de política. Então, achei sensacional. Eu não conhecia até receber esse e-mail da SBE hoje, então foi ótimo ficar sabendo dele. Obrigada. Eu tenho algumas perguntas, assim. A primeira você chegou a dar uma olhada na base da Munique, por exemplo, para poder ver a estrutura administrativa, como é que ela é impactada? Eu acho que a RAIS ela fornece as informações sobre a composição de professores e de diretores por nível educacional, mas, se eu não me engano, por nível educacional. Mas eu acho que seria talvez legal olhar ela, não sei se chegou a olhar, e se você chegou a fazer esse trabalho não olhando só para a educação, mas também outputs em outras áreas, como a área de saúde, a área de segurança pública e afins. Então, a primeira, o que a gente olha aqui é mais granular do que a RAIS, né? O que a gente olha, a RAIS a gente usa para município em geral, para a burocracia em geral, mas aí quando a gente foca em educação, a gente está olhando para o centro escolar, que ele estava falando exatamente qual escola que aquele professor está trabalhando, está dando mais informação do que eu teria na Munique em termos do que o pessoal está ocupado, né, dentro do município. Agora, acho que é interessante, eu não tinha pensado, na verdade, olhar a Munique, né? A Munique tem informação de estrutura, né, de funcionamento do município, e é um outcome interessante também de você tentar mensurar o que está acontecendo em termos dos municípios. Não sei quanto eles repetem a mesma pergunta para tentar entender se ao longo do tempo se está tendo uma queda. Eu acho que poderia... De quadros de pessoal eles repetem. Agora, as outras coisas eles são ruins de repetir. Porque o quadro pessoal, eu acho que eles seriam mais fracos. Eu acho que ele seria mais interessante a Munique para olhar para outras coisas. Porque, dado a RAIS e dado centro escolar, ele dá uma riqueza de dado muito maior. Agora, a Munique ele pergunta várias outras coisas do funcionamento do município, né, que eu acho que é interessante olhar também. Eu acho bacana olhar nessa direção. E a outra, qual foi a outra pergunta mesmo? Foi a questão da Munique. E output, se você do output. busca olhar em área da saúde também. Área da saúde. Então, eu acho que poderia ser olhada, mas que na área da saúde a gente não vai conseguir contar uma história tão certinha quanto o que a gente está na educação, né? Mas eu acho que, porque a gente consegue observar a nota, consegue observar quem são as pessoas que estão oferecendo trabalho, né, que estão responsáveis por aquela nota daquele aluno naquela escola, e aí isso não é o caso para outras, né? Então a gente vai ter a RAIS, mas não sabe qual a responsabilidade daquelas pessoas que estão na RAIS, o que eu acho que conta uma história bem mais limitada. Então por isso foi o foco, né, nesse caso, mas eu acho interessante também olhar para outras medidas, né, de qualidade. Tá. Obrigado, viu? Nada, que bom que você gostou. Rodrigo. Boa tarde, Diana. Eu queria primeiro te parabenizar pela apresentação, muito boa. Também o trabalho é muito completo, abordaram bastante coisa. E eu queria fazer uma pergunta relativa mais ali no final. Você falou ali do conta-troca, né, dos diretores incumbentes. Desculpa. Os prefeitos vão trocar, né, se for o benefício for maior do que o custo, obviamente, mas chegaram a fazer alguma mensuração de como seria o custo para os prefeitos ou fez mais um argumento mesmo? O custo para os prefeitos de demitir as pessoas? De fazer a troca. De fazer a troca, o custo financeiro de pessoal.
Não necessariamente financeiro, não sei, Não, seria financeiro. o que a gente fez foi para benchmark. Então, o resultado quando a gente reduz qualidade de educação. Então, aqui, a gente reduz qualidade de educação, tá? Qual é a consequência disso? Então, se isso tem um efeito que está comendo 24% do aprendizado desses alunos, tá? Então, é como se a gente estivesse jogando fora 24% do gasto que se tem para oferecer educação, né? Então, a gente sabe qual o custo de um ano de escola no Brasil, de escola primária. Então, a gente faz uma conta de qual percentual, quão custoso é isso. E isso é 6% dos recursos do município, do budget do município, está sendo jogado fora por conta dessa queda de qualidade de educação. Então, essa conta a gente faz. Não faz uma conta do que quão custoso é o administrativo de você demitir, recontratar. Isso você tem uma ideia aqui do custo de educação, que mais ou menos está olhando isso, né? Esse aumento aqui do total por parte por conta disso que você está demitindo e contratando. E você poderia olhar para o custo de pessoal. Então, a gente tem também aqui personnel expenditures. Tem um efeito de você computa qual o aumento de custo de pessoal também, é a mesma magnitude do que você observa na educação, tem um aumento do custo de pessoal também, que agora eu não sei se esse negócio vai voltar para o voltou. Certo? Responde a sua pergunta? Acho que ele está no mudo aí. Ele disse que sim. Agradeceu. Beleza. Mais alguém tem perguntas? Eu posso aproveitar, então, só fazer mais uma rapidinho? Se não tiver ninguém, claro, porque a gente está num fórum grande, né, de 50 pessoas aqui. Pode fazer. Daiana, você chegou a verificar esse resultado para resultados mais recentes da Prova Brasil? Assim, você chegou a rodar o modelo de novo? Não, o resultado tá até 2015 aqui, né? Então, eu falo de 2008 porque é o primeiro ciclo. E para simplificar, eu só falo de um. Mas, na verdade, tá. Na regressão estão até as mais recentes. Então, está incluindo os mais recentes. Né? Perfeito. Tem uma pergunta de Paja. Paja? Você tem que tirar o seu microfone do mudo. Perfeito. Olá, Diana. Olha só, achei muito... Primeiramente, parabéns, gostaria de fazer um comentário, né? Porque, veja só, eu estou trabalhando com rotatividade, eu estou fazendo a rotatividade de professor, né? E o exercício que você faz ele é muito interessante e vai na linha do que eu tenho acompanhado. Eu tenho calculado, por exemplo, rotatividade de 2008, né? Calculei até aí 2015, né? E uma das coisas que eu percebi a nível municipal, realmente, você tem razão que se você pegar a rotatividade de professores no período pós-eleição, no tipo 2009, 2013, você percebe que aumenta a rotatividade de professor, tá? Só que não numa proporção tão elevada. Se por exemplo, 30% está rodando em 2008, em 2009 eu tenho ali, de repente, 40%, 10% a mais, né? Exatamente isso. O meu resultado é exatamente isso. Sim, 11 pontos percentuais. Isso. Então, quando você faz aquele teste para ver a questão do score, lá no caso da nota, eu acho que seria interessante se você pudesse fazer isso também ao longo do tempo, né? Porque, veja só, essa rotatividade de 30%, eu, olhando nos cálculos que eu tenho feito aqui a nível estadual, a nível municipal, ela, quer dizer, só em pouquinhos, no ano seguinte, no caso, a eleição, ela aumenta mais ou menos esse percentual aí. Mas, normalmente, ela é elevada. E aí eu fico imaginando o seguinte, será que esse resultado que você encontra, no caso ali de efeito, né, desse aumento, parte vai ser por esse aumento da rotatividade, mas a história toda é o seguinte, essa grande rotatividade que já está ocorrendo, ela também vai estar afetando o score ali, né? Então, se você pudesse fazer isso ao longo do tempo... Oi? Então, na verdade,
essa rotatividade é grande e você está certíssimo. Então, 40% dos professores estão mudando, né? De 2 em 2 anos, 40% dos professores são novos. Agora, o efeito está só no aumento, então está 40% nos municípios onde teve a mudança de governo e 40% nos municípios onde não teve. Agora, o political turnover está aumentando 11% percentuais mais. Né? Então, na verdade, o efeito do political turnover é só esse aumento de 11 pontos percentuais. Porque, tá, entendi. Entendeu? Porque esse aumento, mas é certíssimo que tem um elefante no meio do quarto, porque é uma taxa enorme de substituição que acontece, de 40% das pessoas que estão mudando, mas isso está acontecendo no grupo de tratamento e no grupo de controle, né? Nos municípios que experimentam turnover e que não municípios que não experimentam. Então, não explica parte do resultado não explica a diminuição da nota. Ok, então. Certo? Beleza. Gabriel Granato. Beleza. Diga lá. Tudo bem? Eu queria fazer um... Eita. Você está me escutando? Estou escutando. É que eu estava apertando espaço aqui para tirar o mudo e eu estava dando espaço no chat. Mas uma questão que você estava levantando era que a disrupção da burocracia estava causando isso e que essa disrupção poderia estar sendo causada por diversos fatores, que era tanto mais proeminente dele seria, por exemplo, a patronagem, a questão de você querer colocar a pessoa, os seus ali para você garantir votos para as próximas eleições. Mas uma questão que é bastante relevante também, talvez seria as diferentes preferências dos diferentes partidos. Seria a ideia de que partidos de esquerda eles valorizam uma forma de educação diferente do que partidos de direita. E essa disrupção poderia estar sendo causada talvez por um componente ideológico, não por esse componente mais prático, que seria essa questão dos prefeitos estarem tentando se reeleger. Então, eu queria saber se você chegou a fazer alguma heterogeneidade com prefeitos de partidos de direita, com partidos de direita, esquerda com partidos de esquerda. Sim. Então, aqui o que a gente olhou foi exatamente isso. Será que esse efeito que a gente captura da qualidade da educação é diferente se um partido da esquerda ganha ou um partido da direita ganha? Então, o que a gente vê é que não tem efeito diferenciado se é a esquerda ou a direita que está ganhando. Certo? Então, esses magnitudes aqui, o que estão capturando dado que teve political turnover, qual é a diferença de ser political turnover, dado que a esquerda ganhou, relativamente se a direita ganhou. E a gente vê que esse efeito é independente disso, então não é por uma questão de ideologia. A gente também faz uma outra coisa que olhar, será que a ruptura é maior se a gente muda da esquerda para a direita? Então, se a gente vai de um partido lá do extremo da esquerda para um partido lá do extremo da direita, será que essa ruptura é maior? Então, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, entendeu? Independente da direção, será que tem uma diferença? Então, a gente vê que não tem diferença de test score, mas tem uma diferença do número de pessoas que eles substituem. Então, eles acabam substituindo muito mais se ele está mudando a ideologia do partido. Tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Então, existe esse efeito. Entendi. Obrigado, Poxa. Nada. Agora. Então, vamos... Não. Acho que já é suficiente. Já temos mais 20 minutos de perguntas. Então, Diana, eu gostaria de te agradecer novamente por ter participado do seminário. Vamos bater palma, gente, para a Diana. Obrigada. E espero vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Até mais. Até mais, gente. Obrigada.